E ontem tivemos notícia importante aí, o Jerome Powell falando em um simpósio muito importante de macroeconomia. Nesse vídeo de hoje eu vou estar atualizando a situação do mercado, analisar o gráfico, analisar o sentimento, analisar o macro e também analisar algumas altcoins importantes. Então bora lá falar do que está acontecendo aí no mercado. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo com o Bitcoin hoje, ontem. Hoje está parado, né? Hoje é um sábado, geralmente dia de sábado, eu nem costumo fazer vídeo, estou fazendo esse vídeo aqui porque ontem na sexta-feira eu não pude fazer, tá? Mas o mercado está paradinho e ontem na sexta-feira, apesar aí de ser um dia muito importante, ter ocorrido o vencimento de opções no mercado de criptomoedas, ter o Jerome Powell falando, o Bitcoin ele ficou aí a maior parte do tempo naquela mesma região em que já está, tá? Ele fechou o dia com uma queda de menos de 0,5%, ou seja, volatilidade quase zero, tá parado. Ele chegou a bater na mínima no dia na região dos 25.750 dólares, mas acabou voltando para perto de onde ele abriu, tá? Mas e aí, Tainan, qual que é a perspectiva para os próximos dias? Bem, começando aqui pelos tempos gráficos maiores, tá? Temos o Bitcoin prestes a formar um padrão gráfico conhecido como topo duplo. Se o Bitcoin romper para baixo essa região aqui dos 24.800 dólares, ele vai estar formando um topo duplo com alvo ali na região de aproximadamente 19.800 dólares, tá? Se romper, ainda não rompeu, esse aqui é o padrão gráfico que mais chama atenção nesse momento, porque se ele perder esse suporte, ele vai estar formando esse padrão e aí a queda ela pode ser maior, tá? Mas por enquanto não rompeu. Vamos aqui para o gráfico de 1 hora para ver se a gente tem algum indício do que pode acontecer nas próximas horas ou dias e a gente não consegue ver nada aqui, tá? O gráfico está simplesmente andando de lado, sem nenhuma novidade, sem nenhum padrão gráfico por enquanto, está aguardando aí alguma notícia relevante e, inclusive, na próxima semana nós vamos ter muitas, tá? Mas não dá, na minha visão, pelo menos, para a gente entender para onde o Bitcoin está indo sem olhar os mercados americanos, afinal, os movimentos do Bitcoin nos últimos dias estão apenas acompanhando movimentos das bolsas americanas, tá? Que subiram aí nos últimos dias, né? Se a gente olhar nessa sexta-feira, subiu depois de uma queda forte na quinta-feira, tá? Na quinta-feira o mercado ali, a gente teve uma semana, na verdade, meio confusa, né? O mercado subiu ali a partir da segunda-feira até a quarta-feira. Ali na quinta-feira o mercado foi e despencou e na sexta-feira ele corrigiu um pouco dessa queda que ele fez, tá? No início da semana a gente começou ali com a expectativa dos resultados da Nvidia de que viessem muito bons, e aí o mercado subiu no boato e quando veio o fato, os resultados de fato vieram muito melhor do que o esperado, com uma perspectiva muito boa, o mercado caiu, tá? Então essa é a situação aí do mercado. Agora o mercado está digerindo aí os dados da última semana e, infelizmente, as bolsas americanas aí no curtíssimo prazo, elas estão, pelo menos parece estar em tendência de queda e uma tendência de baixa. Tá? Então a gente espera que o Bitcoin continue enquanto não houver um sinal de virada para cima. Mas enfim, galera, o que moveu o mercado americano essa semana, na minha visão, principalmente ontem na sexta-feira, foram as falas do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central mais importante do mundo, ele que decide aí, junto com outros dirigentes, qual vai ser a política monetária adotada, e isso é o que derrubou o Bitcoin desde o final de 2022, né? Vem derrubando as criptomoedas, fazendo com que elas se desvalorizem, porque o Fed estava subindo os juros para conter a inflação. E, galera, o Fed, ele não foi mansinho lá, tá? O Jerome Powell, ele falou um pouco duro, mas não tão duro quanto o ano passado. Por isso, eu acredito que o mercado tenha subido ontem, tá? Era o evento mais importante do dia, e ele, apesar aí de ter falado que o Fed está pronto para aumentar ainda mais os juros e falado que a inflação não está caindo rápido, ele não falou igual ano passado. No ano passado, ele chegou lá falando que tinha que causar dor na economia, que tinha que fazer os ativos se desvalorizarem para apertar as condições financeiras. Já nesse ano, ele está bem mais calmo, tá? Eu acho que o mercado subiu talvez por causa disso, porque no ano passado o mercado ele caiu muito na quinta-feira também, acredito que esperando as falas, se preparando para falas duras do Jerome Powell, e as falas foram duras, mas não tanto quanto o mercado esperava, e aí o mercado está se recuperando, tá? Então, essa aí é a perspectiva do mercado em relação às falas dele. Em termos de análise de sentimento, galera, tivemos aí algumas mudanças, principalmente
na parte da manhã desse sábado, tá? A gente viu aqui o Open Interest que caiu ali ao longo da noite da sexta-feira, como de costume, né? O Open Interest costuma cair porque as pessoas vão pro final de semana e querem fechar suas posições. Subiu um pouco aqui no sábado, tá? Subiu com a taxa de funding caindo, mostrando aí provavelmente pessoas abrindo posições short, tá? Mas o que a gente chama mais atenção aqui é o long short ratio, que apesar aí de estar estável nos últimos dias, ele está em 2,32, mostrando que tem mais de 2 pessoas apostando na alta nos mercados futuros da Binance para cada pessoa que aposta na queda. É aquela história, se a maioria está apostando na alta, o que acontece? O mercado tende a cair para pegar o dinheiro dessas pessoas que está ali abaixo, né? Se o mercado cair e essas pessoas estão posicionadas na compra sem stop ou muito alavancadas, existe a liquidação delas que vai ser ganha aí pela corretora ou por baleias que estão operando dentro dessas corretoras, tá? Então, muita atenção porque parece que o mercado ainda tem fôlego para cair um pouco mais, pelo menos do ponto de vista do TRDR. E a mesma coisa aqui no Liquidation Rate Map da High Block, tá? O que a gente tem aqui, pessoal? O mercado buscou bastante liquidez aqui nessa semana. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. Bitcoin foi perto dos 27 mil dólares, pegou liquidez e reverteu, tá? Ainda tem bastante liquidez ali na região dos 27 mil dólares. Se ele fosse ali, poderia ser uma excelente região para abrir uma posição short de curtíssimo prazo, tá, gente? Um swing trade. Mas agora apareceu algo que a gente não tinha aqui no de 7 dias. Bastante liquidez na região dos 25.100 dólares. Tá? A gente não tinha essa liquidez e o Bitcoin, depois de ter buscado aquela liquidez ali acima, pode facilmente buscar essa liquidez que está abaixo. Tá? E lembrando, no Rich Map de um mês, a situação é ainda pior, tá? Porque a gente tem muita liquidez, ou pelo menos a liquidez, o maior nível de liquidez do último mês, ele está ali na região dos 23.500 dólares. A gente vê que acima não tem muita liquidez, mas na região dos 23.500 está recheado de dinheiro para as baleias se o mercado bater naquele ponto, tá? Então o risco de o mercado cair e bater nos 23.500 é grande, tá? Então muita atenção nisso aí, porque o Bitcoin ainda tá com cara, pelo menos na análise de sentimento, de que tem fôlego para corrigir, tá? Se na análise gráfica a gente tem dúvida em relação àquele topo duplo que ainda não foi rompido e confirmado, na análise de sentimento aqui diz que tem espaço para cair mais, tá? Não podemos deixar de falar aqui também da nossa queridinha Ethereum, o que está acontecendo com a nossa moeda aqui, pessoal? Ethereum tá parada, assim como o Bitcoin, mas a gente está numa situação um pouco mais complicada do que a do Bitcoin aqui, tá? Porque a Ethereum ela parece estar prestes a romper e tá com muito mais força, pelo menos aqui, para romper para baixo esse nível aqui dos 1.600 dólares. Se a Ethereum perder a região dos 1.600 dólares, ela vai estar formando um topo duplo com alvo na região dos 1.300 dólares. E ela tá testando muito aqui essa região, tá? Já chegou aí abaixo, ao contrário do Bitcoin que ainda não conseguiu nem passar ali dos 24.800. De fato, a Ethereum já foi 2 vezes, tá? Então isso aqui não tá legal. A Ethereum parece aí estar bem fraca e pode puxar as altcoins para baixo, tá? Temos que ver também o Liquidation Rate Map da Ethereum. E aqui no gráfico de 7 dias, né, mostrando aí a perspectiva dos últimos 7 dias, a gente vê que a Ethereum tem bastante liquidez ali na região dos 1.700, mas tem muito mais aqui na região dos 1.625, tá? Então se a Ethereum bater aqui nos 1.625, e lógico, não tiver tendo nenhum problema no mercado, nenhuma notícia de que o Vitalik está vendendo ou coisa do tipo, pode ser um ponto bom para montar uma posição de scalping comprada, tá? Já a região dos 1.700 seria uma região boa ali para fazer uma posição short, tá? Aqui no de um mês, vamos ver como está a situação, se mudou alguma coisa. E a gente vê aqui que não mudou tanto, né, galera? A gente continua tendo ali liquidez naqueles níveis, muita liquidez na região dos 1.900 e muita liquidez ali na região dos 1.480 também, tá? A Ethereum, ela tá com mais liquidez acima, só que a gente sabe que a Ethereum, ela não costuma andar sozinha, né? Ela vai para onde o Bitcoin for. Se o Bitcoin cair, pode ter muita liquidez acima que ela vai cair junto, tá? Às vezes ela cai menos do que o Bitcoin, às vezes ela performa melhor do que o Bitcoin no par Ethereum-Bitcoin, mas ela tende a se desvalorizar frente ao dólar se o Bitcoin cai, tá? Então, a gente tem essa situação para Ethereum, ponto bom aí para fazer operação de compra na Ethereum, scalp, ou talvez um swing trade seria a região dos 1.500, 1.480 dólares, e já para fazer uma operação de short seria a região dos 1.900 dólares, tá? Lembrando que eu estou aí carregando uma posição short na Ethereum, que eu já tô segurando ela há mais de, se eu não me engano,
3 ou 4 meses, desde abril, tá? Então, o último alvo dela ficou na região dos 1.500, até hoje ainda não bateu, porque a Ethereum está demorando, tá? Mas segue aí esse alvo, a região dos $1.500 é uma região muito importante do ponto de vista de liquidação para Ethereum. Também não podemos deixar de falar da criptomoeda da Binance, a Binance Coin BNB, que hoje está caindo, mas galera, o mais estranho aqui na Binance Coin nos últimos dias é que ela estava caindo, e mesmo em dias como na quinta-feira, em que todo o mercado estava caindo, ela chegou a subir ali mais de 1%, tá? Isso é totalmente estranho, isso é algo muito anormal, tá? E galera, a gente tem que lembrar o seguinte, que nos últimos dias estavam acontecendo rumores, tá? Não estou falando que é porque não tem como provar, não consigo provar isso, mas estavam circulando rumores na internet de que a Binance estava preocupada aí com a desvalorização do token, pessoas falando que ela está fazendo o mesmo que a FTX, e aí o token começou a cair, no dia que estava tudo caindo, o token da Binance estava subindo. A gente vê até aqui que a BNB contra o Bitcoin nos últimos dias, ela apresentou uma subida, né? Depois de cair forte ali no dia 21, que foi a segunda-feira. Isso aqui pode indicar que alguém está comprando. É você? É eu? Talvez não, tá? Mas talvez o CZ possa estar comprando, como algumas notícias sugerem que ele estaria trocando Bitcoin por BNB para fazer o preço dela subir e evitar que ela colapse, tá? Tainan, você tem como provar isso? De novo, não tem como provar isso, tá? Mas uma coisa eu digo, o gráfico da BNB até contra o Bitcoin, desde 2022, final de 2022, ela tá muito fraca, galera. A gente vê aqui que ela está numa tendência de baixa há quase um ano aqui, uma tendência de baixa inequívoca, tá? Topos e fundos mais baixos, e agora ela está numa região aqui de suporte no par Bitcoin que ela não pode perder, tá? No par Bitcoin, se ela perder suporte, o próximo ali tá mais ou menos na metade do preço em que ela está hoje, tá? Então, não seria nada bonito. E no gráfico de dólar, a gente vê aqui que ela já rompeu para baixo uma bandeira de baixa com alvo na região dos $166. Não sei, viu, pessoal? Eu acho que a situação não tá legal. A Binance está sofrendo bastante ataques. Mas aí a gente tem que ver, né? Se de fato for isso, se o CZ estiver comprando, trocando bitcoins por dólar, essa estratégia, trocando bitcoins por BNB, essa estratégia é perigosa. A gente já viu no caso da Terra Luna. O que eles fizeram? Eles tentaram ali usar um token volátil para garantir o preço de uma stablecoin. Não é exatamente o que o CZ estaria fazendo. O problema é que aquele ativo que está como garantia, que está protegendo o preço de outro, ele pode se desvalorizar ou ele pode acabar, tá? Você pode ter uma reserva em dólar e ficar usando ela para comprar, para não deixar o preço cair, só que na hora que essa reserva acaba, você não tem mais garantia, tá? É lógico que o CZ, se estiver ocorrendo um problema desse, ele nunca vai admitir, porque ele sabe que se ele admitir, a coisa fica ruim, né? O mercado ele despenca e aí a criptomoeda dele pode ir por água abaixo. Que não sei, tá? Não sei, tem gente que fala que a Binance fez a mesma coisa que a FTX, tem gente que fala que não sei, mas eu acho que isso não seria nada bom para a Binance aí, um despejo desse token, então acho que ele pode estar segurando sim, mas isso com base nessa subida estranha nos últimos dias, tá? As altcoins derretendo, Bitcoin caindo, tudo caindo e só a BNB subindo, né? Algo bem estranho, tá? Então, muita atenção nisso, porque isso não tá cheirando bem, tá? Tomem muito cuidado vocês aí que deixam muito dinheiro na Binance. Se você deixa dinheiro, se você não precisa de fazer operações com esse dinheiro, se você está fazendo hold, não largue na corretora. Mande para uma hard wallet, tá? Para uma carteira física. Se você não tiver dinheiro para comprar uma carteira física, coloca numa carteira de software mesmo aí no seu computador ou no celular, tá? Mas não deixa dinheiro que você não precisa ficar movimentando em corretora, porque a gente nunca sabe, tá? O caso da FTX foi muito rápido, viu, pessoal? Temos que falar rapidamente aqui da XRP também, ver o que está acontecendo. Não mudou muita coisa, né? A XRP segue em cima de um suporte aí, se rompeu 50 centavos para baixo, aí ela pode ir mais a fundo, mas por enquanto não tem nenhum padrão gráfico muito claro aqui na XRP para indicar para onde ela está indo, tá? Algumas pessoas poderiam desenhar aqui um triângulo simétrico, né, que é um padrão de indecisão, mas que nesse contexto tenderia a romper para baixo, tá? Só que eu não confio no triângulo simétrico muito, tá? Porque sempre que o mercado está lateralizando, ele costuma formar triângulo simétrico e acaba não rompendo para lugar nenhum, tá? Então não gosto muito desse padrão gráfico. Porém, né, se alguém quiser levar esse padrão a sério, se alguém acredita nesse padrão, se rompesse para baixo, o alvo seria na região dos 43 centavos, se rompesse para cima, 62 centavos, tá? Eu particularmente não acredito aqui nesse padrão, acho que ele só tá aí à toa, tá? Só tá enganando e não é um padrão muito confiável.
Mas enfim, pessoal, a Matic, tá? A Matic rompeu para baixo aquela bandeira de baixo ali com o alvo na região dos 42 centavos. Ela está se segurando no suporte da região dos 55 centavos. Se perder, é bem provável que ela venha buscar não só o alvo na região dos 42 centavos, mas talvez o suporte mais forte dela agora, que é ali na região dos 34 centavos, que ela não poderia perder de jeito nenhum, porque senão ela formaria um topo duplo gigantesco, né? Mas por enquanto a Matic parado, o mercado parado. Eu acredito que nessa semana a gente vai ter eventos aí que podem dar uma direção para os mercados. E é isso, pessoal. A maior parte das moedas paradas, assim que tiver novidades, eu aviso aqui para vocês. Amanhã tem mais vídeo aí atualizando a situação do mercado antes de começar a semana. No mais, desejo um ótimo sabadão, um bom final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.